Bem-vindo ao Mar de Letras. Alexandra Marques conta histórias do mundo há mais de 20 anos, que são aqueles que leva de jornalismo. À sua paixão profissional, juntou a sua formação universitária em História e o resultado é uma enorme investigação e um livro cheio de revelações sobre os segredos da descolonização de Angola. O título e também o tema de partida para esta conversa. Alexandra, bem-vinda ao Mar de Letras. Alexandra é uma historiadora que está emprestada ao jornalismo ou é uma jornalista que ainda vai regressar à história? Eu já regressei à história. O jornalismo foi a minha vida durante mais de 20 anos, mas a história foi sempre a minha paixão. Eu licenciei-me em História, já naquela altura se dizia que não vais arranjar emprego em lado nenhum, mas a História fornece as ferramentas necessárias para se ser um bom jornalista, assim como o Direito também fornece para se ser um bom jornalista em Direito, etc. Curiosamente, chega-se a suspeitar que esses cursos dão melhores arcabouços para ser jornalista do que os próprios cursos de comunicação social. Pois, não me poderei pronunciar porque não frequentei nenhum curso, apenas depois de reciclagem no Senjor, de jornalismo digital, não é? Porque nós que somos de uma outra geração, que não a atual, não é? Dos 40, os jornalistas quarentões, temos que nos atualizar e, portanto, foi importante fazer essa reciclagem. Essa paixão pela história era uma paixão de infância enquanto carreira? Eu queria ser arqueóloga. Não andávamos longe da história. Antes do Indiana Jones, antes do filme. Eu lembro-me de pedir à minha mãe para me comprar livros dos dinossauros, das múmias, dos faraós do Egito, da Roma Antiga. E quando as pessoas me perguntavam o que é que queres ser quando fores grande? E eu dizia arqueóloga. E as pessoas ficavam a olhar para mim, o que é isso? Depois, no primeiro ano de curso, nós temos uma cadeira de arqueologia. E fomos para o terreno. E ser arqueólogo é andar a rastejar no chão, a peneirar materiais. Ao fim do dia, estamos muito, muito sujos. É muito cansativo. E a experiência prática matou o romantismo. Percebi que a arqueologia não era bem o que eu gostaria de fazer. Já ouvimos falar de livros de múmias, de livros de dinossauros. Eram essas as primeiras leituras de eleição? Não, as primeiras leituras devo-as à minha irmã mais velha, que me incutiu o gosto pela literatura. E foi, obviamente, O Príncipezinho. Foi um livro que eu não me recordo o nome, mas que serviu de base à história do Marco, que era uma banda de desenho, um desenho animado. Sim. Que passava. O Marco, coitadinho, que vai à procura da mãe e, com o seu macaco. Dos Apeninos aos Andes. Exatamente, e que todos nós conhecemos a música. Que nos persegue. Foi um livro de poesia para crianças que me ofereceu um amigo da minha irmã, da aldeia de Óbidos, que é a terra do meu pai. E esse livro marcou-me profundamente, porque é poesia para crianças. A Alexandra tinha hábitos de registar ou apenas de ler? Quando digo de registar, era daquelas crianças que mantinham um diário, que faziam jornais na escola, registavam o que via? Curiosamente, o diário veio mais tarde. Eu andei numa escola dita progressista, porque eu apanhei o 25 de Abril na primeira classe, era assim que se dizia, portanto não era o primeiro, segundo, terceiro, quarto ciclo, ano do ciclo. Era a primeira, segunda, terceira, quarta classe. Eu estava na primeira classe e na segunda classe fui retida e fui para uma cooperativa de ensino onde os métodos eram muito interessantes. Nós é que escolhíamos o que queríamos fazer.
Portanto, nós tínhamos que fazer o ditado, a matemática, a aritmética, os desenhos. Se fizéssemos só coisas boas de manhã, de tarde, tínhamos as coisas mais Pesadas. aborrecidas, mais pesadas. E, portanto, nós aprendemos a gerir, nós, alunos, é que geríamos a nossa agenda, a nossa matéria. Pura. Exatamente. E lembro perfeitamente, eu era uma criança muito reservada e não gostava de ir ao recreio, brincar. Então eles fizeram um plenário, os meus colegas, e decidiram, por maioria, que a porta da sala ficava fechada e eu era obrigada a ir ao recreio brincar com eles. E eu, na altura, escrevia peças e depois fazíamos peças de teatro. Pelos 14, 15, 16 anos, sim. Comecei a ler Ken Follett e aqueles, enfim, autores americanos que ainda hoje escrevem uma literatura agradável e ligeira. E só mais tarde vieram as paixões pelo Salman Rushdie, o Gonçalo Ballester, o José Saramago, as crónicas do Lobo Antunes, que são do melhor que há no mundo. Para ler à noite um conto antes de dormir, uma crónica é mordaz, é sarcástico, está ali o que é Portugal. Foi em crescendo, de facto, Foi. A sua espiral de leitura foi sempre ascendente. E, finalmente, quando termina a licenciatura em História, acaba por ir para o jornalismo. Porquê? Porque é uma forma de escrever a história do momento presente? Foi um acaso. Foi um acaso. Eu acabei o curso, não consegui emprego. Trabalhei durante uns meses na Galeria Nazoni, aliás, na Galeria Atlântida, que já não existe, para Novos Valores, na altura em que o Pedro Proença, o Pedro Portugal, o Calapés estavam a ser lançados. E eu, portanto, tinha feito a minha especialização em História da Arte sobre e eu não resisto, porque eu apaixonei-me pelo Mário Botas, pela obra do Mário Botas, num documentário que vi na RTP2. Já ele tinha falecido. O Mário faleceu aos 30 anos. Tem uma obra fantástica que muito pouca gente conhece. E, portanto, a minha tese de licenciatura são as influências artísticas na obra de Mário Botas. E, portanto, fui parar a uma galeria de arte e, entretanto, paguei com o meu primeiro ordenado uma viagem à União Soviética em 1991. Em pleno golpe de agosto. E chego 3 dias antes. Do golpe de agosto. Exatamente. E eu andava a tentar, portanto, o meu orientador disse: eu acho que tu tens jeito para jornalismo porque encontraste uma série de pistas. E foi assim. Cheguei 3 dias antes e recebi um contacto de um jornal que me disse: venha para cá, escreva o que viu. Eu tinha fotografado tudo e tirado notas durante a viagem sobre Kiev, Moscovo e São Petersburgo, que é uma cidade absolutamente fantástica. Parte turista, volta repórter. E escrevo um suplemento para esse jornal e oferecem-me um contrato por 6 meses, que foi fantástico. E assim comecei. Assim começou, assim se manteve durante um número substancial de anos, mas a história ficou sempre lá e inicia um doutoramento com a tese Deixar África, 1974-1977, que vem a ser, de certa forma, a rampa de lançamento para este livro agora lançado. Mas primeiro a tese. A pesquisa tem levado a confrontar-se com muitos documentos inéditos? O Deixar África... Ou seja, eu quando cheguei ao doutoramento sabia que queria estudar o período revolucionário, o período a seguir ao 25 de Abril. E foi um professor que me sugeriu, o professor Paulo Fontes, da Universidade Católica, que me sugeriu o tema, entre aspas, dos retornados. E eu achei que, enfim, poderia ser muito polémico. Mas depois pensei, não, está na altura. Já passaram quase 40 anos, é realmente um tema pouco estudado e eu tenho muito pouco tempo para fazer história, portanto, eu quero deixar um contributo válido
não quero fazer mais do mesmo. E deparei-me com algumas reticências em relação ao meu tema de tese. Frequentemente me diziam, sabes, essas pessoas vieram de algum modo perturbadas, exageram muitas vezes no que dizem, se calhar não foi bem assim como contam. E então eu percebi que teria que ir à procura nos arquivos de outras fontes que não as cartas, porque a minha tese é baseada em cartas publicadas ou escritas às autoridades portuguesas. Teria que ir à procura de relatórios, de relatos sobre o que se passou em Angola desde o 25 de abril de 1974 até à independência. E o que encontrei foram relatos de situações mais cruéis e mais chocantes do que os testemunhos de alguns portugueses que vieram de Angola. Os tais testemunhos alegadamente perturbados. Esta investigação dura 2 anos, durante os quais seguramente existiram diálogos interessantes entre a historiadora e a jornalista em relação à urgência de publicação do material que ia descobrindo, por um lado, e a necessidade de enquadramento, por outro. É verdade. Havia a pressão dos trabalhos que nós, neste programa de doutoramento, tem uma parte curricular, portanto, nós temos que entregar 6 em 6 meses vários trabalhos. Temos que conciliar com a pesquisa em arquivo, temos que ir redigindo capítulos, ou pelo menos fazendo o esqueleto da tese. Por um lado, quando eu encontrei estes documentos e percebi que ultrapassavam o âmbito da minha tese e que eram de tal modo importantes e nunca revelados, porque tive a preocupação de ir ler as obras dos historiadores estrangeiros e portugueses, e não só historiadores, investigadores de outras áreas, o que tinham escrito sobre a descolonização, e percebi que este espólio nacional ainda não tinha sido estudado e exposto. Um jornalista veterano, José Manuel Barroso, dá o seu testemunho sobre a obra da nossa convidada do Mar de Letras de hoje. O livro da Alexandra Marques é uma investigação notável sobre o processo de descolonização de Angola. É uma redescoberta sobre todo o processo de descolonização, uma redescoberta que a Alexandra faz com base em fontes as mais diversas, em documentos, em depoimentos, e tendo acesso a documentos ainda não revelados. Portanto, é algo de completamente novo no que respeita ao processo de descolonização de Angola. É uma descoberta que o leitor vai fazendo para além dos mitos que se ergueram sobre esse processo tão complexo e tão difícil para Portugal e para Angola. E, portanto, a Alexandra introduz-nos nessa mecânica toda e explica-nos, a nós portugueses e também aos angolanos e a qualquer outro leitor, como tudo se processou e que jogos terríveis estiveram por detrás dessas negociações e desse tempo de transição. Esta é a opinião de José Manuel Barroso, mas também Francisco José Viegas, nosso recém-convidado do Mar de Letras, numa crítica muito positiva do seu livro, escreveu que quanto mais documentos deste género forem publicados, mais depressa terminarão o tabu, os traumas e a versão oficial e desculpabilizadora que dominam a explicação destes anos de fogo. Vamos então aproveitar esta simpática apreciação do Francisco José Viegas e vamos ver as coisas uma a uma. Que tabus é que são desfeitos com este livro? Um dos primeiros
tem a ver com a ajuda concreta que o almirante Rosa Coutinho deu aos movimentos nacionalistas. É o próprio almirante que revela em 3 entrevistas, 2 em Portugal e uma jornalista norte-americana, que subsidiou, concedendo 10 mil contos mensais à UNITA, ao MPLA e à FNLA, assim que se tornou alto comissário, em dezembro de 1974, ainda antes do Acordo do Alvor. E eu chamo sempre Acordo do Alvor porque, no fundo, foi um único documento celebrado com 3 movimentos, mas um único acordo. Eu encontrei a prova, portanto, além do almirante o referir, numa ata da Comissão Nacional de Descolonização, é o próprio almirante que informa que está a subsidiar os movimentos. Numa das atas que não estão sumidas. Exatamente, uma das atas que eu consegui encontrar e que estão disponibilizadas num dos arquivos que encontrei. E nessa altura o Major Melo Antunes pergunta: e como está a balança de pagamentos de Angola? Portanto, denota-se a preocupação, mas é possível fazer essa doação, digamos assim, pagar esses subsídios? Pronto. Um outro tabu prende-se com os portugueses que foram desaparecendo e que foram detidos e torturados na Praça de Touros de Luanda, quartel-general do MPLA. Eu consegui encontrar, não nos arquivos públicos, mas num arquivo pessoal do general Silva Cardoso, que foi alto comissário, e que teve a amabilidade de, sem me conhecer, na primeira visita que lhe fiz, já bastante doente, aliás, ele encontra-se bastante mal neste momento, entregou-me todo o seu arquivo e eu levei para casa. E, portanto, foi exatamente nos relatórios de informações que faltavam nos arquivos públicos do MFA que eu fui encontrar e transcrevi num livro que existiam portugueses a ser torturados na Praça de Touros, que os militares na gíria chamavam a tourada, e de que forma eram torturados e o que estavam a passar. Bom, essa parte, de facto, desfaz uns quantos tabus. Por outro lado, há também traumas que se resolvem depois de ler e de ter acesso à informação que aqui está compilada? Eu creio que o que me compete na minha tese é provar que deixar a África foi uma experiência traumática para os portugueses de Angola e de Moçambique. Não é um trauma, eu não me refiro a um trauma da psiquiatria, não é um conceito psiquiátrico, é um conceito estudado por antropólogos e psicólogos sociais norte-americanos e escandinavos desde os anos 50. É o chamado trauma social, um trauma afetivo, coletivo, e que se traduz no seguinte: ainda hoje, várias pessoas com as quais eu contacto não querem falar sobre a sua experiência. Eu tenho alguns amigos que vieram da África e não falam comigo sobre esses anos. É-me muito difícil recolher testemunhos orais, portanto, a chamada história oral, porque as pessoas ainda... eu sei que há pessoas que dizem que não vão ler o meu livro porque ainda não estão preparadas, porque lhes custa muito. E eu espero que, ao conhecerem os bastidores, porque no fundo elas passaram por situações que foram definidas nestas reuniões, nestes bastidores, em Washington, em Brazzaville, em Moscovo, em Lisboa, nas reuniões do Conselho da Revolução, nas reuniões do Gabinete de Angola. Elas poderão perceber depois o que lhes aconteceu. Morre também a versão desculpabilizadora para aqueles anos, com a publicação deste livro.
Este livro não pretende culpabilizar ninguém nem julgar ninguém. Essa foi a minha preocupação, foi transcrever os documentos, mostrar o que aconteceu, ou o que os documentos dizem que aconteceu, porque, como sabemos, quer dizer, a verdade é um conceito impossível de definir, mas os documentos dizem que foi assim que se passou. Os documentos disponíveis, e são documentos portugueses, os militares são portugueses. Isto é a nossa história. A Alexandra também tem estado a falar recorrentemente, aliás, como ao longo do livro, e porque é necessário, no acordo de Alvor. Porquê é que se quis manter secreto o tal protocolo anexo ao acordo que nunca foi divulgado? A proposta parte do então Major Melo Antunes, que ainda não era Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele só virá a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros depois do 11 de março de 75. É um ministro sem pasta, mas é o Ministro da Descolonização. É ele o chefe da delegação portuguesa no Alvor. E ele convence as delegações angolanas que seria conveniente manter esse protocolo secreto. São apenas 2 páginas que se referem ao calendário de retirada das tropas portuguesas. Portanto, explica que a partir do dia 30 de abril só ficarão em Angola 24 mil soldados e de abril a novembro irão sendo gradualmente retirados. A outra questão relaciona-se com o que eu chamo, entre aspas, os colaboracionistas do regime colonial. Todas as pessoas que fizeram parte, portanto, que foram voluntários da Defesa Civil ou que pertenceram à polícia ou guardas prisionais, enfim, forças de segurança, portanto, toda aquela gente que tenha colaborado de alguma forma com entidades do regime colonial, poderiam receber um ato de clemência, poderiam ser merecedores de um ato de clemência ou não. Mas porque é que a parte portuguesa teve medo que isto fosse conhecido? A frase é do Dr. Almeida Santos, porque se isto se sabe, aquela gente começa a fugir toda de Angola, aquela gente, os portugueses. E, portanto, o Savimbi diz, então, mas nós não combinámos isto não é oficial, porque é que temos que manter secreto? Portanto, a parte... E o Aldano Roberto também ficou um pouco, enfim, ponderou e depois disse, pois, realmente, se calhar é melhor ficar secreto. As autoridades portuguesas, deliberada e conscientemente, sabiam que ao não divulgar esse protocolo anexo secreto, estariam literalmente a abandonar à sua sorte os portugueses que ainda estavam em Angola. Eu penso que eles quiseram evitar um êxodo em massa, uma fuga. Mesmo que o risco fosse abandonar os portugueses à sua sorte. Pois, como eu referi, mais importante do que o conteúdo do anexo secreto foram as razões evocadas para ele se manter secreto. E é exatamente no final do capítulo, dentro do Alvor, que nós, leitores, ficamos a saber que foi na última reunião, escassas horas antes da assinatura do acordo, que a parte portuguesa explicou às 3 delegações angolanas que seria preferível inscrever no acordo a palavra legítimo e não a palavra legal, porque o interesse legal estaria relacionado com
a possibilidade de poder provar, quem tivesse um terreno, dizer eu comprei, eu tenho aqui a escritura, esta terra é minha. Mas o interesse legítimo é um conceito muito mais abrangente e poderia ser definido pelo próprio governo angolano de uma forma mais livre e, portanto, seria mais fácil aos futuros governantes expropriarem os particulares. E a parte angolana insiste, mas tem que ser o património. Nós queremos que fique o património angolano. O que pressupunha, nacionalizando tudo, tudo o que era angolano passaria a ser nacional, portanto. Mas, portanto, essa parte é muito, muito melindrosa. E eu tive extremo cuidado a escrevê-la, porque sei que será a parte mais escrutinada. E que, por ambos os lados, pelos visados e pelos que negociaram e pelos que foram alvo da decisão. Alexandra, já temia que isto fosse acontecer, vão ficar muitos pontos desta conversa que eu gostaria de prolongar por esclarecer. Uma das formas que temos de esclarecer é ler com toda a atenção este livro. Eu lamento, não temos muito mais tempo para continuar. De qualquer forma, gostaria que nos falasse da sua sugestão de leitura, As Memórias de um Espírito, de Germano Almeida. Exatamente. Como podem ver, a capa é muito sugestiva, mas eu confesso que me apaixonei por este autor. E por esta obra em particular. É uma escrita muito masculina, muito sensual, muito... no fundo, conta a história de um homem que morre de repente, não está à espera. E o seu espírito vai relatando... o seu espírito começa a observar as mulheres da sua vida que vão ao velório. E ele começa a recordar... desde a sua primeira namorada de infância até às do liceu, às namoradas de quando ele estava na tropa. E é muito ternurento e ao mesmo tempo muito picante e muito erótico, mas é uma escrita muito portuguesa e muito cabo-verdiana e muito africana, eu acho que é a fusão perfeita do que é ser um grande escritor. Muito bem, a sua sugestão fica registada. Alexandra, obrigado por ter vindo até ao Mar de Letras e terminamos aqui mais uma viagem no nosso programa. Contamos com a sua companhia no próximo Mar de Letras. Eu despeço-me até lá.